Certo dia, fui participar de uma dessas reuniões e a ideia da reunião era uma discussão entre os pastores mais experientes, mais velhos e os mais jovens. E o que foi falado que seria uma discussão, mas ao chegar vi um monólogo, né? Uma meninada muito carismática, começaram a falar sobre suas ideias, seus pensamentos. E no componente da fala deles, né, desses líderes jovens, né, esses pastores emergentes, pastores que estão aí para substituir os cabeças brancas, né, como a gente carinhosamente foi chamado, né, eu ainda estou com alguns fiozinhos brancos, né? Mas começaram a falar de tudo aquilo que eles acham que são componentes negativos na administração de seus pais ou de seus líderes. O senhor lembra de um componente que ele Por ele exemplo, a formalidade da igreja. Mais do que de Né? vestimenta? A formalidade da igreja, da liturgia. Ah, sim. Né? Do culto, daquele culto que você começa a dar uma abertura, lê um texto bíblico, faz uma oração, ou o inverso, né? Faz uma oração, começa a ler o texto bíblico, inverte os papéis aí, mas sempre seguindo essas ordens. Louvor, ofertório, palavra, oração, bênção apostólica, tchau, tá, tudo bem. Mas eles trouxeram um componente em que o culto tinha que ser uma coisa mais legal, mais bacana, mais festiva. Né? Legal aqui no contexto de ser leve, de ser uma brincadeira, uma festa. Sim. Como se fosse uma celebração, mas não de um tributo a Deus, mas de uma festa. É uma comemoração Ao que Jesus fez na cruz? Seria isso? Não, porque aí Jesus ainda teria o papel central. Nossa, é complicado, hein? Porque se eu comemorar o que Jesus fez na cruz, né? Mas qual que foi a liturgia que o Vaso propôs? Não tem. Ué? É justamente sair desse escopo de liturgia. Ser uma coisa... Se tiver que chegar aqui hoje só cantar, vamos só cantar. Se tiver que dar uma palavra, dá só uma palavra. Uma coisa sem começo, meio e fim, né? Esse deve ser adepto dos aferidores de Espírito Santo. Não deve ser, não? Deve ter um contador Geiger, né? Porque não é possível isso. Um medidor, né? Um medidor de Espírito Santo. Porque pessoal, algumas pessoas acham que a gente segue a liturgia do culto porque fomos nós da Igreja Apostólica IAD que criamos introdução, louvor, oferta, palavra, recado e bênção apostólica, mas não. Então, o próprio apóstolo Paulo, ele fala que o culto tem que ter uma organização, né? O culto tem que ser organizado. A ceia, a intervenção de Paulo na ceia, né, capítulo 11, é fantástica, porque a ceia estava tomando os mesmos rumos, né? Estava virando um encontro, um churrasquinho, estava virando um encontro para ver quem fazia o prato mais gostoso, né? Já estavam comendo até os alimentos consagrados aos ídolos. Então, Paulo chega e faz uma cisão. E a gente foi ouvindo aquilo e eu olhava para o rosto de alguns pais, de alguns companheiros, meio que desapercebido. Alguns pareciam que não estavam entendendo nada do que estava sendo dito, e para não ficar constrangido, porque é complicado, né, você entender. Eu cheguei a fazer uma pequena intervenção, perguntei, tá, mas nós pais, nós líderes, nós pastores, estamos entregando uma igreja no final da nossa carreira, uma igreja que tem um corpo, que tem uma estrutura, que tem um povo, que tem departamentos, que tem educação infantil, educação para os adolescentes, jovens, que temos grupos de células, que temos grupos de discipulado, de crescimento, né? Um departamento pastoral com os auxiliares e os preponentes auxiliares, né?
obreiros, diáconos, diaconisas, tal, a gente está entregando isso. E o que vocês vão entregar para os vossos filhos? Porque hoje o que o povo quer, né? O próprio texto de 23, Jesus ele fala uma coisa assim, no versículo 37, ele fala algo para Jerusalém: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te são enviados. Nós estamos vendo uma geração que está matando seus profetas. Uma geração que está matando profetas. Uma geração que não tem reverência, é um povo irreverente. É uma geração que se compara ao reinado, né, de reis inescrupulosos que mataram profetas como Saul, né, que perseguiram, que fizeram coisas esdrúxulas como Acabe, líderes frouxos, né? Com uma geração que está aí mais ou menos dominada com o espírito de Jezabel, uma geração que só quer festa, e que são sacerdotes mais baalins do que de Javé, de Deus. Eu tenho certeza que esses proponentes aí desse tipo de culto mais festivo, mais Sim. celebrativo, de parte burocrática de igreja, eles não entendem nem um pouco. Não, eles não pagam boleto. Eles querem som de última qualidade, mas não sabem quanto custa. Eles querem teclados sofisticados, mas não sabem quanto custa. Quer internet de X megas, mas não sabe quanto custa. Quer um computador de última geração, mas não sabe quanto custa. Quer guitarras caríssimas, mas nunca pergunta quanto custa. E quando pergunta quanto custa, não sabe valorar isso, ou valorizar. Dar o devido valor, porque o pastor vai lá e compra, dali uns dias está jogada para o canto, não presta mais, eu quero outra. Entendeu? Esses cidadãos, eles não conseguem pegar um livrinho desse aqui e abrir e destrinchar 2 linhas. Entendeu? Talvez prega um versículo isolado, ou fez um cursinho desses de internet, de Bíblia, e chega nos pastores que tem lá, que estudaram, que debruçaram, que tem a Bíblia de cor e salteado na memória, que passam todas as angústias. Outra coisa, viu? Eles são pastores de festa, mas não sabem resolver um problema de conflito familiar, não consegue resolver um problema de divórcio, não consegue resolver um problema de família, não consegue pastorear. Porque tudo se resume na festa. Sim. É no encontro. Talvez seja um desrespeito da minha parte, e sendo quem estiver assistindo que me perdoe, é uma opinião, né? Estão mais preocupada com a festa do que o Senhor da festa. Ou talvez o Senhor da festa não é o Senhor que se propõe na festa, né? Eu, para trazer para cá, eu falo que a festa é de um, mas na realidade a celebração é de outro. Jesus deve estar igual na igreja de Laodiceia. Está do lado de fora batendo Pedindo pedindo a para porta. entrar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, cearei com ele e ele comigo. Eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Mas a questão é o seguinte: como que você vai ouvir se os ruídos da festa são mais agradáveis e mais palatáveis do que as batidas da porta?